Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês no nosso primeiro episódio do Truck Talks. Com meus amigos, com meu sócio e com meus clientes, né? Nesse primeiro episódio com o João Vicente, meu sócio, fundador e CEO da Gol Trucks, empresa especializada em vendas e negociação de caminhões pesados. Leonardo Buzin, CEO, sucessor da Buzin Transportes. É o maior influenciador hoje do transporte, com mais seguidores, né? Talvez o mais polêmico. E o segundo mais bonito. E Marcelo Trombeta, o mais bonito, então. Hoje sócio proprietário da Serranos Transportes e também mentor na área de vendas. Mais polêmico não, que mais fala a verdade. Mas falar a verdade é sempre polêmico, né? Vamos falar disso aqui hoje também. E a gente vai falar sobre frete, tecnologia e mercado. Como vender melhor e se preparar para o futuro, né? Eu sou apaixonado por vendas, sou comercial até hoje. Até hoje estou à frente das vendas da Trecpag junto com o Marcos Manzano, nosso diretor, mas nunca tirei o pé de vendas. E eu queria escutar um pouquinho de vocês, quero que vocês falem na hora que vocês acharem melhor, mas escutar a trajetória de vocês, como é que vocês se envolvem com vendas na empresa, o quanto tecnologia impactou as vendas das empresas de vocês e como é que vocês veem o transporte também, como ele está se preparando para vender melhor, né? Porque não adianta vender mais, tem que vender melhor. Fica à vontade quem quiser começar. Vai começar então o mais bonito, né? Vamos lá. Com relação à tecnologia e transporte, né? Mais específico, jogando um pouco da inteligência artificial, eu estudo bastante isso, né? E até para iniciar esse processo, vocês, para ter um entendimento, né? A inteligência artificial, ela vai obrigar o ser humano a ser mais humano. Então, toda a habilidade que ela é humana, a inteligência artificial ela vem para te obrigar a se desenvolver ainda mais. E vendas é uma delas, se não a principal, né? A gente não fala muito que vendas é uma habilidade, porque a gente não percebe isso. Só que a gente está todo santo dia nos vendendo. Convencer um cliente é uma parte da etapa. Convencer o motorista é outra etapa, convencer a equipe é outra etapa, convencer o governo que está fazendo a coisa certa é outra etapa. Então a gente passa o tempo inteiro nos vendendo, né? Então a inteligência artificial ela vem para facilitar esse processo e desde a tomada de decisão em uma série de situações, também a criação de conteúdo para vendas, né? E eu vejo que o transporte, graças a pessoas que estão começando a influenciar no digital, né? O Tony, o João, o Leonardo, a gente está justamente tentando mostrar, né, que o novo transporte ele precisa ser diferente, porque o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar para o futuro. Então, a inteligência artificial, junto com a tecnologia, se ela não for aplicada no transporte, ou melhor, né, quem não aplicar ou quem não se desenvolver e não aprender e não estudar sobre isso, eu acho que vai ficar para trás. Boa, excelente. Bom, o jeito que é feito ali na empresa e que acho que o Cássio vai se identificar bastante é com muitas visitas ainda, né? Muito telefonema, muita ligação, muita conversa. Tem hoje o meu setor comercial ali, o meu diretor comercial, ele como se tivesse uma pirâmide, ele está em cima, abaixo dele ele tem outros vendedores que passam boa parte do dia ligando para clientes, ligando de novo, até o dia que tu pega o cliente num dia bom, de bom humor, né? E ele resolve te atender, te dar uma oportunidade. Aí é no momento que o meu diretor entra e vai lá fazer negócio, enfim, ver o que o cliente está esperando de nós. E basicamente hoje é mais ou menos assim que a gente faz. E sei, tem muito que reinventar a roda, eu vejo. Tirando essa parte aí que tu falou de tecnologia. Feijão e arroz bem feito, né, cara? Mas hoje o nosso sempre foi feito desse jeito, continuamos fazendo assim. A gente só está cada vez estruturando mais o time, cada vez tendo mais pessoas, mais vendedores, porque gerentes de conta também, a gente está setorizando. Um vai vender só siderurgia, outro vai vender só petroquímico, um vai vender só e-commerce, um vai vender só agro, outro só. Cada um vai cuidar do seu setor, entendeu? E vai atrás de clientes para isso. Especialistas. Isso. A gente, cara, é bem diferente. Olha, é perto do microfone. A gente é bem diferente porque eu não vendo frete, né? Eu vendo o caminhão.
Então a minha venda não pode ser ativa a ponto de eu ligar para alguém para oferecer o caminhão, porque ninguém compra um caminhão por insistência. Então ele decidiu comprar o caminhão, ele chega até nós e a gente direciona ele. Uma coisa que a gente tem feito muito, muito, até para manter a empresa enxuta, né? Não que a gente não acredite em ser humano, mas a gente acredita numa empresa mais enxuta, é tentar descobrir antes do comprador definir a compra, tentar descobrir o que ele vai comprar. Para isso a gente usa muita inteligência de dados. Eu fui o último a entrar no transporte aqui, então eu vejo isso como uma vantagem, porque eu entrei sabendo que eu não sabia nada. Então a gente tenta descobrir o que o cliente busca. E aí para isso a gente tem diversas ferramentas, mas todas elas relacionadas a dados, para saber o que ele vai buscar e estar pronto para oferecer. Porque de novo, né, a gente não vende o frete, não vende o combustível, a gente fornece o caminhão. Então é uma compra mais espaçada, é um processo diferente. Hoje, só pegando esse gancho aí do que o cliente quer, em relação ao transporte, né? Que a gente vê muita gente falando no Instagram que tu tem que saber cobrar teu frete, que tu tem que cobrar caro, que tu não pode baixar as calças pro cliente, e que não sei o quê, e que isso, e que aquilo. Mercado é oferta e demanda. Não existe tu num mercado de baixo, um mercado com pouco frete, tu querer cobrar o frete lá em cima porque a minha empresa é melhor. O que a tua empresa tem de melhor? Ah, tem caminhão novo. O teu concorrente também tem. Ah, tem câmera. O teu concorrente também tem. Então, o que vai mandar no mercado? Primeira coisa, além de tudo, toda a tua qualidade, processos, pessoas, tecnologias, o teu preço. Vai ser o principal que vai definir se tu vai fechar o negócio ou não. E essa afirmação que o Leonardo fala, ela tá muito errada nesse sentido, porque assim, ó, não do que ele fala, o que as pessoas falam. É o mercado que determina o valor do teu frete, ponto. Ninguém, não sejam hipócritas e dizer que tu é um... Não é, é o mercado que determina o valor do teu frete. Mas é tua obrigação determinar o valor do teu lucro. Aí sim, com gestão e tudo mais. Mas é uma falácia, não tem que baixar o valor do frete. Claro que na prospecção tu acaba negando coisas que tu não precisa mais pegar em certas oportunidades. Não tem mais o porquê fazer. Mas é o mercado que manda. Aqui nós temos vários insights, né? Então, o mercado é que determina o valor do frete, segundo o que vocês estão falando, e para isso a gente precisa ter melhor produtividade, redução de custo, temos que ser mais efetivos dentro das nossas empresas para que a gente consiga atingir uma lucratividade melhor, né? Basicamente é o que a gente pensa lá na Truck também, né? É eu conseguir vender mais e melhor, tendo mais lucro na linha final. É que é o que eu até comentei ontem na palestra do Tony, que muita gente comenta, mas tu trabalha barato, tu baixa o frete. Será que eu baixo o frete mesmo ou eu sou mais eficiente em alguma coisa dentro da minha empresa? Será que tu tá olhando para dentro da tua empresa, tu não tá gastando diesel demais, não tá com pessoas demais, não tá tendo sinistros demais, não tá pagando muito caro no teu caminhão? Será que as pessoas já pararam para olhar para isso para dentro da empresa delas? Porque olhar para a empresa dos outros e dizer, esse cara trabalha barato, como é que esse cara faz? Cara, cuida da tua vida, né? Olha para tua empresa. O que eu tenho que fazer para melhorar o meu negócio, para ser mais lucrativo? Isso falta muito no setor. O Léo usa a TruckPag para baixar o custo do diesel, né? Vou deixar claro. Marcelo também, né? É isso aí, boa. Aqui, assim, eu queria que vocês puxassem um pouco. O João falou de IA, né? E o Marcelo também. Eu queria entender como é que vocês utilizam isso de fato no dia a dia. Que eu vou dizer a dor que eu tenho no Truck. Hoje nós temos 170 colaboradores. A empresa cresceu muito rápido, em 6 anos. E, obviamente, quando a gente cresce muito rápido, os processos não conseguem seguir na mesma velocidade. Tá falhando meu microfone? Melhorou? Vamos testar. Então, assim, os processos não seguiram na mesma velocidade que a gente gostaria. E no meu entendimento, para que eu possa aplicar IA dentro da empresa, eu preciso ter os processos bem definidos para que aquela via fique asfaltada, vamos colocar assim, e eu possa acelerar. Porque se eu colocar IA num processo que está ruim, provavelmente eu não vou atingir o resultado que eu espero, eu vou atingir um resultado ruim, né? E o outro lado que eu acho que eu gostaria que falasse um pouco mais, Léo, para nós, é como é que tu faz de fato o teu comercial, porque eu vejo que tu vai muito em cliente. Eu, inclusive, estava hoje de manhã lá na Buzin, conversando com o sócio do Léo. Então, eu também sou uma pessoa que adoro estar em cliente, para mim é o ouro do negócio e faz parte da venda. Eu não vou no cliente na primeira vez para vender, normalmente. Eu vou para conhecer, eu vou para entender, eu vou para escutar e ver se eu posso atender ele com os produtos que nós temos. Talvez não consiga, está tudo bem, talvez não é o momento dele. Mas eu queria que vocês falassem um pouco disso, dos processos de IA, de fato, na venda, como aplicar, e não esse frufru que a gente vê no mercado, como é que o transportador pode aplicar. E, Léo, como é que tu faz lá na tua empresa esse processo
Como é que tu faz a venda? Como é que tu conversa com o teu cliente? Como é que tu abre porta? Ou se é alguém que abre porta e depois tu entra e faz o relacionamento? Eu de A eu conheço o ChatGPT, né? Basicamente. Ah, mas eu, assim, o processo de vendas ali da empresa é o que o Marcelo falou aqui ainda, o básico bem feito, eu acho que ainda funciona. A gente faz muito disso ainda. Quem faz o primeiro contato sempre é o meu diretor comercial. Ele que, junto à equipe dele que eu falei, né? Ele que, a equipe que liga, enfim. O cliente resolveu nos receber, um cliente novo, potencial cliente. Ele vai lá, faz a primeira visita, mostra a empresa, vê o que o cliente espera de nós, né? Qual que é as intenções dele com a gente. Vê que vai dar negócio. Aí eu costumo sempre depois ir junto também na outra reunião para conhecer o cliente também, mostrar a cara, mostrar que a gente tem intenção de. A nossa intenção é sempre fidelizar o cliente, né? Não é ir ali fazer um serviço. Daqui 2, 3 meses não deu mais certo, vou largar o cara. Não. Nossa intenção é começar e manter por muito tempo. A gente tem clientes de 40, 50 anos. Então a nossa ideia é sempre fidelizar o cliente e cada vez ter mais, né? Que, na minha opinião, é uma grande vantagem do transporte, né? O Tony falou isso ontem, que o transporte ele tem receita recorrente, gente. O que é muito difícil na maioria dos negócios, na Truck nós também temos, né? E é um grande diferencial para te poder fazer investimento de médio e longo prazo. Transporte tem receita recorrente. Mas para isso precisa fazer relacionamento e entrega. Então aquilo que foi vendido precisa ser entregue e aquilo depois precisa ter um relacionamento, senão ele vai te trocar. Vai bater alguém na porta dele, né? Mas como a gente implanta, por exemplo, né, lá na empresa, né, é um erro achar que a inteligência artificial ou, enfim, tecnologia vai substituir as vendas, tá? Isso é um erro gigantesco, porque pessoas se conectam com pessoas, ponto. E vendas é sobre isso. Então, usar a tecnologia a seu favor, ela vai até um certo limite. Eu sei que o que eu vou falar pode ser um pouco polêmico, tá? Mas eu tento esgotar todas as possibilidades antes de contratar pessoas. Atualmente é isso, com a inteligência artificial, com tecnologia. Hoje já existem empresas que conseguem fazer todo o suporte do teu cliente, com inteligência artificial, conseguem receber qualquer demanda do teu cliente pelo WhatsApp ou até por telefone, hoje já está acontecendo isso. Essa inteligência ela consegue entender o que o cliente quer, qual que é o assunto que ele quer, ela entra no teu sistema, ela busca a informação, ela te devolve pelo WhatsApp, integra com qualquer sistema. Já está surgindo isso muito forte na linha de carga fracionada, que é onde tem muita parte de rastreio, de movimentação. Então, assim, ó, aqueles saques, né, de transportadoras que a gente assistia 20, 30, 40 pessoas, isso vai desaparecer. E já está desaparecendo. Então, na parte comercial, na parte de suporte, de atendimento ao cliente, essa coisa mais padronizada já está sendo trocado por IA, né, por tecnologia. Ô Marcelo, além de tecnologia, ontem tu estava falando um pouco do método que tu utiliza em vendas, né? E o que eu noto por parte dos transportadores, a gente é muito próximo do transportador, pessoal. A gente visita mesmo, tá lá no dia a dia, a gente escuta e a gente vê que o transportador tem pouco processo de venda e vende pouco, bate pouco na porta de novos clientes. Eu queria que tu falasse um pouco dessas tuas métricas, ontem tu abriu para nós, e também um pouco do método que tu utiliza para vender, que eu sou apaixonado e utilizo também. Na verdade, eu tentei criar alguma coisa para acalmar o coração do vendedor, porque basicamente é para ele o problema. Ele não precisa aprender alguma coisa para vender mais. Ele precisa aprender alguma coisa para acalmar e saber qual que é o momento em que ele está do processo comercial. E aí hoje, no transporte, não nos ensinaram a fazer isso, né? A gente que veio batendo caixa com os pais, aqui nem tanto, né? É herdeiro, né, cara? A gente que aprendeu a bater caixa com os pais, a gente simplesmente não aprendeu, né, a desenvolver um processo comercial. E quando a gente sabe do processo comercial, a gente está tranquilo, porque tu sabe o início, o meio e o fim. E quando é o fim e acabou. Que nem eu falei ontem, né, que o não, ele é um cheque pré-datado, para quem sabe o que é cheque, né, para o futuro, que vai compensar quando sim chegar. Então, é muito mais em a ver com você se sentir tranquilo, saber o chão que tu está pisando, do que uma técnica mirabolante. É muito mais sobre esse sentido. Então, hoje eu utilizo somente um, que é funil de vendas junto com Spin Selling, que é um método baseado em perguntas, somente isso.
Como eu falei ontem, eu canso de sair de cliente e fechar negociação sem nem apresentar a minha empresa. Não apresento. Não digo quantos caminhões eu tenho, eu só pergunto. Dali 2 dias surge uma oportunidade. Então, hoje eu uso o funil de vendas como spin certo. E por que perguntar, né, gente? Porque perguntando a gente sabe qual é o desejo do nosso cliente e a gente sabendo o desejo do nosso cliente, a gente sabe se a gente pode atender ele. E lembrem-se, a TruckPag é uma empresa que tem vários produtos, mas nem sempre eu tenho todos os produtos que vai atender o meu cliente. Então talvez eu não tenha que vender para ele, tá tudo certo, ele vai ser só meu amigo, vai ser só um conhecido. Talvez em algum momento um dos nossos produtos vai se encaixar. E assim é para o transportador também, né? Tu vai escutar ele, tu vai ver se tu pode atender ele. Então eu gosto muito desse método, dessa prática, utilizo bastante e se tu não tem tantos dados, né? Através de IA, escutar o cliente é o mais precioso. João, fala para nós um pouco aí, como é que tu utiliza o IA? Eu sei que tu tem também um sistema lá que tu capta informações do mercado para avaliar o preço, melhor preço de venda no tempo que o cliente quer, que eu acho que é super importante, né? Se ele quer vender mais rápido, tem que ser um valor mais baixo. Se ele quer vender um valor mais alto, ele vai ter que esperar um pouquinho, né? Então fala para nós um pouco aí. A nossa venda é diferente, então, né? Do caminhão, não é do processo. E é bem interessante a questão dos dados, cara. Porque, assim, tudo que tu falou, do pergunta, na verdade, tu tá gerando dados, né? Tu tá acumulando. E se tu conseguir armazenar isso e criar processos, daqui a pouco, não é daqui a pouco, mas assim, a IA é muito boa para interpretar. Ela é péssima para gerar, mas ela é boa de interpretar. Se tu conseguir uma quantidade suficiente de dados, alguém, pode ser uma IA, pode ser uma pessoa, vai conseguir interpretar e vai dizer, aquele cara ou aquele perfil precisa disso. E aí que tu vai conseguir vender mais fácil para ele, porque a verdade é que tu não convence ele a trabalhar contigo. Ele já está direcionado, ele precisa de algo e tu vai convencer que tu é o melhor. Mas tu não vai convencer ele a contratar um frete se ele já não tiver disposto. E a gente usa muitos dados porque, de novo, a nossa venda é diferente. Eu não tenho essa proximidade com o comprador, como vocês têm com o embarcador. O que dificulta, Então, né? o que dificulta. E aí eu preciso armazenar mais dados para tentar antecipar algumas decisões dele. Então, o que a gente faz? Nos preços. A gente tem uma aplicação própria, já há mais de um ano rodando, sabe? E acumulando dados. Então, a gente busca... Hoje está em 170 mil registros por dia. E a cada 24 horas eu capto mais 170 mil registros de movimentações em marketplaces. E a cada dia eu comparo o dia de hoje com o dia de ontem, com o dia de anteontem. E a cada dia de hoje eu comparo também com o dia 1º de janeiro. Então eu consigo extrair um volume de dados brutal disso tudo, que vai me dizer o seguinte, esse caminhão em janeiro ele custava tanto. Em fevereiro foi alterada a descrição dele. Mas eu não estou falando de um caminhão, eu estou falando de 168 mil registros por dia. É uma quantidade é um metadado que gera muita informação. Então, e a gente botou no mês passado, porque realmente a IA ela primeiro não está tão desenvolvida a esse ponto, e ela erra muito. Tu fornecendo dado errado, tu tá dando o caminho certo para ela errar. Isso é péssimo. Então a gente contratou um estatístico, o cara formado em estatística e analista de dados. Então ele vai sanitizar os dados, ele vai gerar um banco muito mais robusto, com informações mais confiáveis. E aí sim, a questão do preço é a mesma coisa. A FIP há muito tempo não faz o que a gente faz. A pesquisa deles é muito mais superficial, a metodologia eles não divulgam. Então a gente tem dados muito mais robustos para fazer um comparativo entre preço e prazo de venda, que o cliente sempre quer saber quando ele vai vender. Deixa eu dar uma complementada aí, que nem eu falei num vídeo meu que o transporte é simples, nós que tornamos ele difícil. Eu acho que muitas vezes a gente começa a botar muita coisa dentro da panela e é dado, é informação, e é IA, e é eu não sei o que, e é a tecnologia. Meu Deus do céu, quando vê tu tem um elefante branco no meio da sala e tu não precisa de tudo isso. É que nem assim, vamos pegar o gancho dos caminhões também. Eu também vendo caminhão, eu tenho meu vendedor. Mas assim, a gente já tem meses que a gente chega a vender 40 caminhões no mês. E essas coisas que tu falou, eu não conheço nada, entendeu? Não tem nada de com dados, isso e aquilo, aquele outro. É assim, é anúncio. Artesanal. Não é que é artesanal, mas eu acho que é uma coisa, vender caminhão, o que é vender caminhão? Tu anuncia, certo? Tu quer vender o caminhão, tu não pode pedir um preço completamente fora do mercado, um caminhão que a FIP dele é 500, a gente sabe que pela FIP não vende, mas
FIP menos 10, digamos, é um preço para vender bem. Mas anuncia FIP menos 10, tu vai ver que vem aqui, ó, a gente, só vai sobrar a gente. Então, assim, que tantos dados que a gente precisa para fazer isso? Tá. Duas coisas. Eu não discordo, mas Agora assim, vamos brigar. os caminhões que a gente vende não são meus. Então eu já não tenho ingerência sobre o preço. Tá? Então eu não posso dizer FIP menos 10. Eu dependo do meu cliente vender. Então eu preciso fornecer dados para ele para poder dizer, cara, tu vai conseguir vender em tal prazo. Eu não tenho um vendedor, eu não tenho pátio, eu não tenho nada disso. Então tudo que eu uso de dados, na verdade, é para economizar dinheiro. Se eu tivesse um pátio que eu pudesse deixar 100 caminhões lá, eu teria margem para ir botando o preço, e baixando e subindo, mas eu não tenho isso. Eu preciso vender rápido, eu não tenho estrutura, não tenho pátio, e eu dependo talvez de ti, dizer o preço que tu quer, e eu tenho que encontrar o comprador certo. Porque é tu quem define, é o Marcelo que define o preço, e nem sempre o comprador vai estar disposto a pagar aquele preço, mas algum comprador no Brasil vai. E eu preciso chegar nesse cara e vender para ele o caminhão que não é meu. Então o nosso processo é um pouco diferente por causa disso. Pra te ver como é o mesmo segmento, com vários métodos, com vários processos diferentes e que se chegar numa resultado final positivo, tá ótimo. Mas o caminhão, assim, tu pega, olha o mercado, tu quer vender ele rápido, bota um pouquinho abaixo, 10 É mil isso aí. abaixo, tu vende no outro dia. Só que se tu pega um cliente meio cabeça dura, que tu deve ter, eu quero vender pela FIP mais 10. Cara, tu vai ficar uns 10 anos no caminhão parado ali, aí o teu caminhão daqui a 10 anos não vale nada, né? Mas, Aí tu perdeu na taxa de juros, né? não, tu perdeu no tempo, Isso porque... aí. Só quero pegar um gancho do que o João falou, para não esquecer. Ele falou ali de dados, né? Hoje eu não faço nenhuma reunião com o cliente sem o Cloud. Nenhuma. E aí, cara, o que eu faço aqui agora eu esqueci daqui 10 minutos. Mais ou menos isso. Então eu tenho o Cloud, então eu gravo toda a conversa, jogo na IA e ela me diz assim, ó, qual é o rumo daquela conversa. Então é mais um sistema que a gente usa e depois pode jogar num CRM, pode, enfim, avançar mais ainda, né? Para quem não sabe o que é o Cloud, ele é um gravador de voz com inteligência artificial. Tu tem ou a pulseira, ou o pingente, ou o cartão. Também tem no celular, funciona Tá, e cadê o da teu mesma forma. Cloud aí? Não, aqui não é cliente, né, cara? E aí a gente pode usar, e aí transcrever a inteligência artificial para as vendas, para a gente usar isso como dados depois, né? Vou te ajudar. Eu tenho o Cloud, tá dentro da mochila, eu não uso faz uns 6 meses, eu acho. Mas é bom, cara. Não, eu sei que é bom. Usei um pouquinho, mas eu sou mais parecido, acho, com o Leonardo nessa maneira mais artesanal. E isso que eu acho que Treinar a cabeça. o que que eu acho que é legal, gente, assim, não tem certo e errado. Tem o teu jeito de fazer as coisas. Eu não me adaptei ao Cloud. Eu tinha que ligar aquilo, eu esquecia de desligar, eu esquecia de transcrever. Aí eu transcrevia, eu fazia um monte de coisa, tinha um monte de informação que eu não usava para nada. Tem um monte de informação lá, se eu não vou estudar, não vai adiantar. Entendeu? E aí eu ficava mais me complicando do que me ajudava. Então, para mim, não fez sentido. Para o Marcelo faz, está tudo certo. Né? Aqui nós temos dois negócios, um 100% digital, que é sobre venda de caminhão, e o outro não, é analógico. E não tem certo e errado, tem aquilo que vai dar certo para ti. Quando a gente começou a Truck, inclusive, que não tinha processo de venda, o que, que a gente fazia? A gente conseguia uma visita num cliente, eu nunca esqueço até hoje, um dos nossos primeiros clientes foi no Mato Grosso, quinto, sexto cliente, e a gente saía de Cascavel de carro até o Mato Grosso. E eu saía com o Anderson, que está aqui. Depois alguém chama ele para dar um oi para a galera aí. E saía eu e o Anderson dirigindo, um no telefone, o outro dirigindo, tentando achar mais visita naquele meio do caminho, para ver se nos recebia. E a gente não tinha nada, ninguém nos conhecia. Então não tinha processo de venda, não tinha um SDR ligando, não tinha e-mail, não tinha agência de marketing, mal tinha uniforme, gente. Então como tu tá preparado, quais as condições tu tem para iniciar. Naquela época é o que a gente tinha. Né? Hoje a gente tem um stand aqui na Transposul. Nós não tinha nem dinheiro para entrar na Transposul na época. Mas a gente precisava fazer uma visita no Mato Grosso. Como é que eu pago aquela visita? Aí fazendo maior número de visitas. Quanto mais eu visitar, mais eu vou fechar. Não tem outra regra. É dar o teu melhor com as condições que tu tem naquele momento, né? E claro que processo de venda ajuda muito. Mas tu tem que ver se tu tem a grana para fazer esse processo de venda ter continuidade. Né? Então, cadência, é super legal. Claro que é super legal. Até hoje o SDR da TruckPag não está estruturado, para vocês terem ideia. Nós temos 6 anos e meio. Né? Nós temos, acho que 30 pessoas vendendo na rua. Né? O nosso SDR interno até hoje não está estruturado. E estamos crescendo. E está tudo certo. Então, assim, onde é que a gente está investindo? A gente está investindo em gente na rua, que é o que o nosso cliente gosta.
Ah, mas talvez o outro lá tá fazendo outra coisa. Beleza, eu vou ver o que, que ele tá fazendo, mas eu tô conseguindo crescer dessa forma de maneira saudável. E aí eu queria, Léo, que tu falasse um pouco disso também, assim, como é que tu enxerga isso? Porque eu sei que tu tá crescendo bastante. Como é que tu enxerga isso do teu comercial e fazendo essas vendas? É difícil entrar em embarcador, né? Eu acho que é mais complexo do que a venda que eu faço. Mas como é que tu enxerga isso pro transportador? Não só para ti que tá grande hoje, né? Mas tu também não foi grande a vida inteira, né? Uma época foi pequeno. Tu vai subindo um degrau de cada vez, né? E é aquilo que eu digo, a gente não pode atropelar os processos, querer. Ah, eu estou crescendo, daí eu já vou começar a implantar um processo comercial, um processo de vendas, vou botar uma IA, vou botar uma equipe, vou botar aquilo. Eu acho que tu tem que dar um passinho de cada vez. Ó, tô prospectando novos clientes, tô por fechar um cliente bom, tô por fechar vai me trazer um faturamento considerável. Aí tu começa a desenhar ali o que que tu vai precisar para conseguir atender bem aquele cliente, fidelizar aquele cliente. Desenhou esse processo, fidelizou, o cliente está redondinho. Bom, já tem outro que está por sair também, tem outro aqui. Aí tu vai fazendo, tu vai estruturando assim, acho que uma coisa de cada vez. Eu não gosto muito desse negócio de atropelar os processos, de ficar, sabe, muita coisa, muitos passos na frente do que tu não precisa. Muito sistema, muita tecnologia, muita. Não vejo essa necessidade, sabe? Eu acho que daí tu acaba esquecendo um pouco do que é o básico, que é tu vender, tu arrumar o cliente, tu faturar, tu produzir, né? Tu ter os teus caminhões rodando, ter a tua equipe, uma equipe boa, e tu acaba tendo muitas outras coisas e acaba deixando isso de lado, que é o mais importante, que é o que tu citou também, que tu tá vendendo. Né? Tu pode não ter ali todas as informações possíveis, mas melhores ali, tudo redondinho, tudo bonitinho, mas tu tá crescendo, tá vendendo. E tu quer, o que tu quer no final? Tu quer vender, tu quer crescer, tu quer dinheiro no bolso, ou tu quer as informações bonitas na TV, na tela? Quero vender cada vez mais com mais margem, né? Exatamente, mas, O sabe? Tony fala muito sobre isso, né? Que no início da carreira dele, da empresa, ele encheu de informação a empresa, né? Não sei se ele já te falou pra ti isso aí. Ele encheu de informação diferente para contato com o motorista, era 200 aplicativo, para baixa, tentou fazer uma coisa assim, e aí voltou atrás, né? Porque não deu nada certo, muita informação demais, né? Então é isso aí, no transporte o básico bem feito funciona bastante ainda. Ele fez as informações antes de ter o negócio. É, Primeiro, faz o negócio, busca o negócio, depois tu bota as Ô, informações. João, tu arranca o meu microfone aqui, se tu precisar falar, grita, bate em mim aqui, tá? Mas eu virar, Juninho, obrigado, tá, virar. Eu não tô acostumado com câmera não, Juninho, tô acostumado com o chão. É que ele tava pegando só o teu lado bom agora. É, mas enfim, o que que eu vejo muito também, né? O transportador, ele é muito refém do embarcador e muitas vezes, como ele não visita tanto, né, ele não se prepara para trocar um embarcador. E aí a gente fica à mão de prazos altos com embarcadores e margem muitas vezes baixa. E aí eu queria que vocês falassem um pouco como é que é esse ritmo de vocês de continuar visitando o cliente, mesmo às vezes sem precisar, né? Ah, meus caminhões estão sempre lotados aqui, eu não tenho caminhão disponível. Mas vocês continuam visitando porque pode de repente substituir um cliente? Ou não, o cliente entrou aqui, agora eu tenho que amar ele pro resto da vida e se ele me aumentar 30 dias de prazo, eu tenho que aceitar. Porque eu não tenho outro cliente para substituir, né? É diferente do meu negócio. Meu negócio é tecnologia. Eu consigo aguentar quanto cliente quiser entrar. Vocês precisam ter caminhão. Ou contrata terceiro, ou compra mais frota, né? Ou troca o cliente. Como é que é esse processo hoje dentro das transportadoras de vocês? Eu acho que dependendo do nível que tu chega, não é tão simples assim tu trocar um cliente que, se ele for pouco representativo, tudo bem. Pega, trabalha um pouco e troca. Mas eu ainda não vejo isso com bons olhos, porque eu acho que se tu foi atrás do cliente, tu prospectou ele, tu quis trabalhar com ele, eu não acho interessante tu ficar pulando de galho em galho. Ah, não era o que eu queria, vou largar esse cara. Aí tu abriu mais dois, três, também não gostei, vou largar eles. Eu acho que tu tem que sempre tentar fidelizar eles, mesmo que não seja exatamente o que tu quer no momento. Pode ser que hoje tu não precise dele, mas daqui um ano, daqui 6 meses, o serviço baixou, aí tu vai lembrar do cara, e o cara vai te dizer, bom, mas quando eu precisava de ti, tu não quis me atender. E agora tu te vira aí. Então, a gente tenta nunca largar nenhum cliente. Todos que a gente tem, a gente tenta manter. Mesmo às vezes, tem outro serviço melhor, tem outra puxada que é mais rápida, o frete é melhor. Mesmo assim, a gente sempre tenta direcionar pelo menos um pouco de caminhão pros que, digamos assim, momentaneamente são piores, para te ter todos os clientes fidelizados, porque um dia tu vai precisar dele, pode ter certeza que tu vai. Hoje, no mercado de baixo que tá, a gente precisa de muitos clientes, que ainda bem que a gente teve essas iniciativas lá atrás, quando não precisava, que hoje a gente consegue usar eles para suprir a necessidade. assim, com relação a isso, é bem como o Leonardo falou, né? Depende muito da tua experiência, depende muito do momento que tu tá vivendo, né?
Eu não tenho experiência de empresas como a dele, né? Dos clientes como ele tem. E eu falo sempre que para mim eu jamais vou bater num bid, vou bater numa empresa que, né, grande, que tem um volume gigantesco. Eu defini o meu cliente ideal. Eu ataco aquele ali, ponto final. Então hoje o meu cliente ideal é um cara que paga no máximo 100 mil por mês. Mas no máximo, não permito mais que isso. Tem alguns que fogem um pouco dessa curva, mas a gente tenta sempre baixar isso. Agora, essa renovação de clientes, ela é muito importante porque assim, ó, até eu gravei um vídeo sobre isso, né? Receitinha básica para ganhar dinheiro em transporte. Visita um cliente, ele vai te pagar na operação 7 mil reais. Visita outro cliente, ele vai ter a mesma operação, vai te pagar 9. Visita outro cliente, ele vai te pagar na mesma operação 10. Visita outro cliente, ele vai te pagar na mesma operação 11. Então, assim, o esforço para te fazer isso é o mesmo. Então, não tem o porquê não fazer, né? Porque o que a gente acontece, a realidade brasileira do transportador é bem como tu falou, ele fica refém, né? Porque a grande maioria são pequenos transportadores. Então, eu canso de ter aluno que tem ali 80% do faturamento um cliente só. Não pode isso. Não pode de forma nenhuma acontecer isso. Então, vindo por esse lado de que é o mercado que determina o valor do teu serviço, a tua única saída é tu trocar, é tu prospectar. Não tu vai trocar o cliente. E existem formas e formas corretas de entrar e de sair num cliente. Existe a forma de tu sair de um cliente com as portas abertas. Porque realmente, né, a gente nunca pode fechar a porta com nenhum cliente. Nunca. Eu aprendi isso muito cedo, errei demais fazendo isso. E hoje qualquer porta que eu fecho da forma correta que eu possa ter entrada depois. Mas essa captação de novos clientes, ela é muito importante para que tu vá tendo mais margem. Né? Só complementando isso aí, eu acho que realmente, quando tu é menor, tu tende a ter realmente um faturamento muito concentrado num cliente. Nós, antigamente, a gente chegou a ter, isso muitos anos atrás, 100% do faturamento um cliente só. Mas depois, claro, com a empresa crescendo, a gente foi vendo que isso não era saudável. Isso faz uns 30 anos, né? Mas enfim. Culpa do teu pai. Teu pai é sempre culpa dele. Não, mentira, não é culpa dele não. Mas foi uma estratégia adotada dele lá atrás. Por sinal, foi muito bom. Até hoje nós temos esse cliente como cliente. Hoje ele representa ali nem 10%. Mas por que não? Porque a gente largou ele. Porque a gente foi arrumando outros. Perfeito. O que é um percentual para vocês de concentração ideal? Eu sei que não é na operação de vocês, mas ideal. Para mim, 25%. Máximo. No máximo. Claro que ideal, 10, 12, bem como... Agora, o máximo, 25%, tu não vai quebrar por causa disso. Eu acho que é por aí também. Boa. Quer falar um pouco, João? Não, o João tá tímido. Eu acho que o Léo Tu roubou o microfone dele. O Léo foi muito forte. Não, o cara acho que assim, ó, me dá o microfone se tu quer, tu fala. Eu tô sem microfone aqui pro João. É só porque é sócio, tu trata assim, né, cara? Não, João. Como é cliente... É que o papo é outro aqui, é venda de frete. Então, assim, tô aprendendo aqui com vocês, mas eu não tenho muito que complementar nesse sentido. Até porque o nosso processo do cliente, cara, é diferente. O Cássio é um cara muito contra demitir cliente, né? Então, não, tem que atender. Para nós é diferente, porque assim, o cliente me procura. Eu não procuro o cliente, ele me procura. Só que ele só me procura quando ele tá com dor de barriga. É o nosso caso, né? Quando passa dor de barriga, ele é a me mesma esquece. coisa que o João. Ele me esquece. Tá com dor de barriga, ele me procura. Quando passou, ele me esquece. E aí eu não posso deixar ele me esquecer. E tem a questão do cliente me procurar com uma ideia de valor do caminhão que ele quer vender, que muitas vezes não tá nem perto do que é possível. Sim. E aí, o que eu faço com esse cara? Eu simplesmente não atendo, digo, cara, valeu, adeus. Eu tento me relacionar com ele, agora a gente tenta mostrar para ele que ele tá um target fora do mercado. Só que, cara, 90% das vezes não adianta. Ele não quer mudar, ele não quer, eu quero isso aqui, eu quero isso aqui. Pelo caminhão também. Ele apega, mas o meu caminhão é diferente. E daí eu já falo, cara, eu só vendo caminhão que tem igual. Eu não vendo caminhão diferente. Eu só vendo que tem igual. Guarda na casa dele o caminhão. Pois então assim, o meu é diferente. Mas, cara... Então a gente sofre muito isso e aí a gente tem que ter um volume muito maior de clientes. Então, assim, 100, 200 clientes para conseguir 10% girar os caminhões e os outros, talvez no futuro, ele vai acabar vendo que ele está fora do mercado e ele volta para nós. Então, é bastante diferente. Eu tenho um pavor de demitir cliente, gente. O João briga comigo, eu brigo com ele. Eu não gosto de demitir cliente, até porque se a gente chegou até aqui, foi por causa deles. Então, não é um perfil que eu
que eu utilizo, né? A gente se arrepende, cara. Mas talvez ao longo do tempo, a gente está com o nosso diretor de eficiência aqui, ele briga comigo também, que às vezes a gente tem que fazer, né? Tem que olhar para a operação. Eu vou contar aqui do Cássio. Ele é tão contra demitir cliente que um dia eu falei, cara, se eu continuar nesse ritmo atendendo clientes que eu não consigo vender o caminhão, porque o cara quer 110 da FIP, eu vou ter que contratar uma pessoa só para ficar dando feedback para esse cara, dizendo, não consegui vender teu caminhão porque tá fora do mercado. E ele falou, mas será que não era, de repente, a hora de ter um cara para isso? Eu, não, né, cara? Se eles estão achando que tem um nicho de mercado ali, eu vou olhar para aquele nicho de mercado, né? Talvez ninguém atacou. Então eu tenho esse perfil e, enfim, né? Certo ou errado, a gente conseguiu escalar o negócio. E não tem certo e errado de novo, né? O João não consegue fazer isso, não gosta. Eu já tenho. Talvez lá na frente vamos ver um pouco diferente. Vamos chegando ao final, né, gente? Primeiro, acho que agradecer os três por estarem aqui, disponíveis, conversando. O seu tempo, a sua experiência, que para nós é extremamente importante. Hoje são meus amigos, né, clientes, parceiros. Para mim é um orgulho estar do lado de vocês. Eu queria que vocês dessem a consideração final para o pessoal, falando a respeito do evento, se vocês quiserem falar um pouco também. E aí a gente encerra aqui. Fique à vontade. Quanto é que tu paga o litro? Quanto é que tu paga o litro pra ele? Vai. Não fala. Não vamos falar aqui que tá todo mundo escutando. Bom, pessoal, tá funcionando? Obrigado por tudo. Vejo alguns alunos meus aqui também. Obrigado demais. Cara, o que eu tenho para te dizer é o seguinte, parabéns demais pela Truckpag, cara. Fora do comum, cara. De verdade. Tu é um cara sensacional. A tua empresa é fora do comum. O que vocês fizeram pela Serrano ajudaram a profissionalizar ainda mais a empresa, foi fora da curva também. A gente já está usando o Truckpag, se eu não estou enganado, há 5 anos, alguma coisa assim. E eu lembro até hoje, né, o Matheus, aquele bigode horrível dele, foi lá na empresa com nariz de 2 metros, querer me vender um negócio. Bermuda e chinelo, acho que ele foi vender. E eu falei assim, cara, funciona essa merda? Porque assim, eu tô de saco cheio do CTF, cara. Funciona isso aqui? Vou chegar no posto, vai trancar ou não? Não, cara, vai trancar, mas se trancar, tu me liga meia-noite que eu atendo. Então tá bom, é isso que eu quero. Então assim, vocês resolveram uma dor grande nossa, que era caminhão parado todo santo dia por causa de erro de quilometragem, por causa de erro de abastecimento, porque um não tinha isso, não tinha aquilo. Então assim, ou até pior ainda, nem sabia o que era. Chegava nos postos, o que é isso? Que cartão é esse? Nunca vi na minha vida. Então eu quero te agradecer demais, porque a gente acompanha, né, a trajetória da Truckpag e a gente vê como ela vem se tornando cada vez mais profissional e a gente também se espelha, né, na tua liderança, na forma como a empresa tá se desenvolvendo e nos ajudou bastante, cara. Obrigado, cara. Só tem que baixar um pouco mais o litro. Muito caro. Ou dar mais prazo também, né? Já ajuda. Complementando aí o que o Marcelo falou, eu acho que também da minha parte aí, quanto à Truckpag, não tenho nada a reclamar, nos atende muito bem, gosto muito do atendimento. Eu acho muito interessante também isso que tu faz, de tu ser presente, de tu visitar, que eu acho que foi o que eu falei no início ali, desse diferencial, de tu ir no cliente, tu mostrar a tua cara, de tu ter o contato com ele. Tu negociar com o cara que tu conhece é uma coisa, tu negociar com um WhatsApp, com um e-mail, ou com uma pessoa que tu nunca viu, ou cada dia vai um lá falar contigo, é totalmente diferente. Então eu acho que, cara, botar a cara no negócio faz muita diferença. Né? Por isso que acredito que vocês estão tendo um crescimento diferente no mercado. E até para animar o pessoal e o Cássio ter mais gente abastecendo com ele, né? Para quem é do transporte e está nos ouvindo, a gente sabe que o mercado está difícil, a gente sabe que tá apertado, né? Que tem muita gente passando por dificuldades, mas não desanimem, pessoal. Não larguem de mão. Não... A gente vê muita gente migrando. Eu vou abrir oficina, eu vou abrir venda de pneu, eu vou abrir centro logístico. Tu já trabalha há 30 anos com transporte, tu já tá com dificuldade, tu vai inventar de abrir outra coisa que tu nunca fez. Aí sim tu vai quebrar, entendeu? Então, assim, tentem olhar de novo para dentro da casa de vocês, o que vocês podem fazer de melhor. Nós estamos, a meu ver, no final dessa crise, o mercado vai começar a melhorar, nós já estamos no fundo do poço, não tem como passar disso. E daqui a pouco, quando começar a melhorar, é uma melhorada assim, olha, do dia para a noite, começa a bombar, começa a soltar caminhão, e quem se manteve firme vai colher esses frutos. O cara que está largando de mão, que está sucateando a frota, que não quer mais, aí vai se arrepender, que vai começar a ter carga, cara, cadê os teus caminhão?
E o cara que se manteve resiliente tem os caminhão ali para botar e vai sair na frente, né? Eu quero Então, só pegar um gancho aqui do que tu falou. Eu sou muito fã desse cara, tá? Muito fã mesmo. Vou contar um segredo nosso aqui. Eu cheguei em São Paulo, encontrei ele. A gente foi jantar, enfim, primeira vez que a gente se conheceu. E eu falei assim, cara... só janta normal, né? Não fica meio fã e coisa, né? Eu tentei, mas tu não gosta, eu acho, né? E eu falei pra ele assim, cara, eu não quero mais nada. E eu falei, inclusive, para alguns alunos meus sobre isso. Eu falei assim, ó, tô bem, tô com um faturamento legal, tá sobrando legal, tá tudo certo. Falei pra ele números, abri tudo pra ele. Falei, cara, o que tu acha? Eu não tô mais afim de encher a porra do meu saco. Falei bem assim pra ele. Tô cansado, tô 30, quase 30 anos nesse meio. E o que eu tenho tá bom. Esse cara, ele me olhou com nojo, de cima a baixo. Ele falou assim, ó, mas vai tomar nesse teu cu, cara, vai comprar caminhão, cara, vai crescer. Ah, não pode palavrão? Ah, sinto muito, cara. Vai comprar caminhão, vai botar pra derreter, cresce a tua empresa, aumenta esse negócio, vamos, cara, dobra o teu faturamento. E tu ouvir isso de pessoas como ele, são poucos, né? São poucos o que te falam isso, né? O que te incentivam a crescer de verdade, né? E ele me falou um negócio que eu vou traduzir aqui, ele falou assim, as pessoas só te respeitam pelo teu resultado. E isso é verdade, né? E aí me endividei por causa dele, no caso, né? A gente começou a comprar caminhão. Aumentou os abastecimentos do Cássio. Eu pedi ao Cássio, cara, aumenta mais uns 200 mil aí, porque não vai dar certo, cara. E aí ele me deu dos maiores insights que eu tive na minha vida, que é não ter medo, no caso, né, desse crescimento, né? E cresce, bota para derreter e vamos dobrar as empresas e vamos triplicar e que se exploda o mundo. Se não dá certo, a gente recupera e vamos de novo. Então, assim, é complicado isso, né? Dá um frio na barriga, dá um assim. Mas é aquela coisa, né? Se tu não tiver um tubarão atrás de ti, tu não cresce, né? Tá tudo certo na tua vida, não tem estresse nenhum. Então, cara, obrigado demais por esse conselho. Eu acho que vai transformar minha vida, cara, de verdade. Com certeza vai. E eu acho que, além disso, além de transformar a tua, que vai ser muito gratificante tu evoluir, tu vê a quantidade de pessoas que tu vai transformar a vida delas também, que vão crescer na tua empresa junto contigo, que vão evoluir, que talvez já estavam num marasmo ali e vão começar a ver crescimento, vão começar a projetar, bom, agora eu tenho mais andares para subir, digamos assim, e isso também é muito gratificante. Além do teu crescimento, das pessoas que vão crescer junto contigo. Cara, eu agradecer o Cássio e a Truque, cara, porque mudou minha vida, sabe? Tu fala do cara e do Ivo que mudaram a tua, tu mudou a minha também. Até o ano passado, eu tinha a empresa sozinho, depois tive outro sócio e voltei a ficar sozinho. E a gente chegou a ter um cliente só, né? Que, como ele falou, é de 30 anos, eu cheguei a ter um só, cara, por 45 dias e foi horrível, né? Mas sustentou a empresa e agora a gente está crescendo. Eu não sei se eu falando aqui parece que a Gol Trucks é uma empresa de tecnologia e dados. Não, na verdade a gente é muito humano, assim, tanto que a gente tem um combinado que é a gente fatura, bota dinheiro no bolso e desenvolve um sistema de dados, tecnologia pensando no futuro. Mas assim, todo mês a gente vende caminhão, cara a cara, vai no cliente. Então assim, a gente tem esse lado, a gente está juntando dados, mas a gente continua sendo uma empresa de venda. Muito normal, a gente está crescendo muito, cara, vamos continuar crescendo e a gente fica à disposição aí, obrigado. Dá o microfone de volta. Hã? Esse jabá não estava combinado, eles faziam propaganda para nós aqui, tá, pessoal? Eles são só convidados para estarem aqui. Obrigado. É, um homem sem uma mulher e sem um boleto é só um menino, né? Tem uma dívida Então, grande. tem que fazer uma dívidazinha, esticar Desculpa os um palavrões pouquinho. aí, cara. Não, tá tudo bem, depois a gente corta. Dá A uma gente só não editada. consegue cortar o ao vivo, né? Mas não quer dizer também no final, né? Então é isso, gente. Eu quero agradecer a vocês que estão presencial, a quem está nos assistindo na vídeo também. Para nós é um prazer estar aqui. A gente vai continuar na feira. Às 5 horas da tarde, amanhã e quinta-feira também tem Truck Talks. Amanhã com o Sérgio Gabardo, da Gabardo Transportes, o Igor, da LP Transportes, Flávio, da FB Consult, e tem mais, meu Deus, Marcos Couto, da Vitlog, né? E na quinta-feira, nós temos o Tony Bernardini falando com o Rafa Brito sobre a parte tributária também. Então vem aqui às 5 horas da tarde, a gente vai estar conversando com vocês. Para nós é um prazer receber vocês no nosso stand. Além desse horário, também durante a feira inteira, fiquem aqui com a gente. Obrigado!